Não se explica, porque nós somos humanos diante da grandeza que é a Santíssima Trindade, não encaixa. Nós somos limitados, não encaixa na nossa mente. Então não se explica. Se explica algo, mas é muito mais, vai além. Então a Santíssima Trindade admira-se, acredita-se, mas não se explica. E se explica é suficiente. Então a gente entende que na nossa amada Igreja Católica, tudo começa e termina em todas as orações, começa em nome da Santíssima Trindade, que é Deus. Deus que é Pai, também Deus é Filho, Deus também é Espírito Santo. Espera aí, 3 deuses? Não. Um único Deus em 3 pessoas, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É o que nós sabemos, é o que a teologia nos ensina. E quem disse, quem revelou, quem falou na Santíssima Trindade? Jesus Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Foi Jesus que disse que Deus é Pai. Jesus se identifica como Filho e envia, no domingo passado, o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Aí concluiu a Santíssima Trindade: Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Não se sinta na sua vida jamais sozinho, na solidão. Quando se sentir sozinho, só é você dizer e fazer esse gesto expressivo, expressando assim a sua fé na Santíssima Trindade, fazendo o sinal da cruz, como começamos a Santa Cruz, ou rezando cantando, dizendo em nome de quem? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Já não estou mais sozinho. E a Santíssima Trindade é a Santíssima da comunidade. Deus é comunhão. Deus não é assim, manifestado assim como o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. Não foi hoje, mas foi outra vez que Jesus ensinando para os seus discípulos, para os apóstolos: vocês devem ir aos povoados, às aldeias, vão evangelizar. Aí Jesus batizando em nome de quem? Aí Jesus batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma ordem que Jesus deu para os apóstolos. Então tudo na igreja começa e termina com o sinal da Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade é uma comunidade. É uma comunidade perfeita, que toda comunidade deve se espelhar na Santíssima Trindade, que é perfeita. A sua família é uma comunidade. Nós, na paróquia, nós somos uma comunidade que devemos se espelhar na comunhão, na união que existe dentro da Santíssima Trindade. Quais são os pecados contra a Santíssima Trindade? É o egoísmo, é a prepotência, é rebaixar os outros, é humilhar os outros, é falar mal dos outros. Tudo isso são pecados contra a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, que é
chega a entender, até um certo ponto, porque nossa consciência, nosso pensamento, nossa inteligência, ela é limitada. Para você ver que é a grandeza do que é a Santíssima Trindade. Então faça isso todos os dias. Eu acredito que vocês fazem isso nas orações de vocês em casa, ao amanhecer, ao anoitecer, sempre fazem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando também para nossas crianças, nossos jovens, orem a eles. Você passar na frente de um santuário, de uma capela, de uma igreja, seja a pé, de carro, de bicicleta, de moto, o que for, passou à frente da igreja, de uma capela, não tenha vergonha, não tenha acanhamento. Faça esse sinal do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas as vezes que passar aqui na frente da matriz de São Pedro, todas as vezes que passar em frente da capela do Paulo VI, lá no bairro Paulo VI, qualquer capela, pode ir no outro, passou viajando em frente de uma igreja, eita, aquilo ali é um cristão católico, em nome da Santíssima Trindade, comodidade perfeita, como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Então, diante das adversidades, diante das diferenças,